Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História e hoje nós iremos falar sobre uma civilização antiga, bastante importante para a nossa sociedade atual, que foi o Egito Antigo. E para darmos início a esse estudo, vamos começar falando sobre a localização do Egito. O Egito situa-se no nordeste da África e vou falar também sobre os limites. Ao norte, com o Mar Vermelho, ao sul, com o Sudão, a oeste, com a Líbia, a leste, com o Mar Vermelho e a nordeste, com Israel. Esses são os limites geográficos do Egito Antigo. Diz uma expressão que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, o rio Nilo foi bastante importante para que a civilização do Egito se desenvolvesse. Isso porque o rio contribuía para a principal atividade econômica do Egito, que era a agricultura. Nas épocas de cheia, o rio proporcionava um solo bastante fértil e propício para o desenvolvimento da agricultura, sendo que o rio Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Ele nasce no coração da África, como podemos dizer, e percorre uma grande extensão, cerca de 6.700 quilômetros. Assim, pessoal, o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios, diante da sua grande importância para essa civilização. Viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas, tendo em vista que o Egito era composto pelo deserto do Saara, que é um imenso deserto, uma região seca, ou seja, uma região árida. Vamos falar sobre o clima e o solo egípcio. O clima é árido ou seco devido à influência do deserto do Saara, como falamos anteriormente. O solo é fértil, próximo às margens do rio Nilo. Como já expliquei a vocês, devido às épocas de cheias, o solo fica fértil às margens do Nilo, devido à importância. Por isso que dizemos que o rio Nilo foi importante para o desenvolvimento da agricultura na sociedade egípcia. Com o tempo, as disputas entre nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos. Surgiram então, no Egito, reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem a dois: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no Delta do Nilo. Assim foi que tivemos início da sociedade egípcia. Quanto à organização política do Egito, do ponto de vista político, o povo egípcio adotava e organizava sua estrutura social baseada na centralização de poder, ou seja, o governante principal do Egito foi o faraó. O faraó também era tido como um deus. Além de governante, ele era adorado, era tido como um deus, como a principal pessoa do Egito. Além de governante, ele era chefe religioso, ele era adorado, era tido como um deus. Então, essa centralização do poder é porque os poderes ou o poder estava concentrado nas mãos do faraó, certo? Que ele governava e controlava toda a sociedade. É importante ressaltar que havia um entrelaçamento entre a política e religião, como eu mencionei para vocês, que ele era tido como um deus, além de ser governante, onde os faraós exerciam uma função suprema
Os faraós eram vistos como representantes dos deuses aqui na terra. Sobre a economia egípcia, a principal atividade econômica no Egito era a agricultura, sendo que a mesma era a principal fonte de renda de subsistência dos povos que habitaram essa região. A prática da agricultura era realizada às margens do rio Nilo, logo após o período de cheias que deixavam as terras às margens mais férteis. A produção agrícola era bem diversificada e variada. Incluía-se uma rica gama de cereais, entre eles a cevada, o trigo e o linho. Por isso que eu falei para vocês anteriormente que o rio Nilo foi importante para o desenvolvimento da sociedade egípcia, porque proporcionava o desenvolvimento da agricultura. Devido às cheias, os solos nas margens do rio ficavam férteis, prontos para o cultivo de vários produtos da produção agrícola. Quanto à escrita egípcia, existiam três principais tipos de escrita no Egito Antigo: a hieroglífica, a hierática e a demótica, sendo que a hieroglífica ela tinha uma forma de grafia que representava, além das letras, ideias e sons. A escrita hierática é um tipo de escrita hieroglífica, porém simplificada, que se utilizava mais no cotidiano. Já a escrita demótica é um tipo de escrita hieroglífica, porém popular. Sobre a arquitetura no Egito Antigo. Os egípcios construíram grandes templos e pirâmides, as famosas pirâmides que tanto conhecemos, se já ouviram falar. Na maioria das vezes, estas construções eram financiadas e administradas pelos faraós. Em alguns casos, sacerdotes bem-sucedidos também conseguiram financiar a construção destes templos. As pirâmides eram construídas a partir de grandes blocos de pedras, utilizando-se a mão de obra escrava, tendo em vista que os escravos eram pessoas que eram prisioneiros de guerra, certo? E eram utilizados como mão de obras nessas construções. O conjunto de pirâmides mais conhecidos do mundo são as pirâmides de Gizé, que eram Quefren, Quéops e Miquerino. Sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia vivia e era organizada seguindo-se uma rígida divisão social e de trabalho. Isto é, as pessoas tinham tarefas e obrigações de acordo com o segmento social que pertenciam. O faraó era o mais importante, ocupando o topo da pirâmide social do povo egípcio. Quando falamos em pirâmide social, porque o faraó estava acima, estavam com maior privilégio, era o governante, era quem tinha o poder. Seguindo-se de outras classes, como os escribas, a nobreza, que eram os reis, os militares que faziam a segurança do faraó e dos escribas das classes mais com privilégios, e os escribas geralmente faziam a contabilidade do governo faraônico, assim como também eram pessoas que tinham a habilidade da escrita. Mais abaixo da sociedade egípcia ficavam os camponeses e artesãos que trabalhavam para sustentar as classes acima, principalmente o governante faraó. E mais abaixo, na pirâmide social, estavam os escravos que eram prisioneiros de guerra e trabalhavam como mão de obra nessas grandes construções no Egito, como as pirâmides, templos, esfinges,
e outras construções arquitetônicas grandiosas dessa época na antiguidade, no período antigo. Tendo em vista, pessoal, que vamos nos situar no tempo, estamos estudando a Idade Antiga, uma civilização antiga. Como já estudamos anteriormente a civilização da Mesopotâmia, estamos estudando agora o Egito Antigo, que foi outra civilização antiga e grandiosa dessa época. Falando sobre as pirâmides de Gizé. São 3 pirâmides que foram construídas no Antigo Egito, há aproximadamente 4.500 anos. Serviram de tumbas para os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. A maior das pirâmides é a do faraó Quéops, com 147 metros de altura. Acredita-se que mais de 100.000 homens, na maioria escravos, foram utilizados para a construção da pirâmide de Quéops, que levou aproximadamente 30 anos para ser finalizada. É uma construção grandiosa, certo? Por isso que levou muito tempo. No interior das pirâmides, dentro de uma sala especial, eram colocados o sarcófago dos faraós, com suas riquezas. Sarcófago era tipo o caixão do faraó. E eles acreditavam que existia vida após a morte. Então faziam um trabalho de mumificação, acreditando nessa vida após a morte, e colocavam os pertences mais valiosos do governante, do faraó. E também esse trabalho de mumificação era acreditando na vida após a morte, e também esse trabalho ajudava a conservar o corpo do faraó. Para evitar o saque, o que não foi possível durante a história, eram instaladas várias armadilhas no interior da pirâmide. Das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé são as únicas que permanecem até hoje intactas. Outra curiosidade sobre o Egito Antigo são os papiros e hieroglifos. No Egito Antigo, a escrita mais usada era conhecida como escrita hieroglífica, pois era baseada em hieroglifos. Estes eram desenhos e símbolos que representavam ideias, conceitos e objetos. Os hieroglifos eram juntados formando textos. Esta escrita era dominada principalmente pelos escribas, como eu falei anteriormente para vocês. Os escribas eram pessoas de confiança do faraó e dominavam a escrita e a contabilidade do governo faraônico. Eles tinham essa habilidade da escrita. Por isso que eram pessoas com bastante privilégio, porque dominavam a escrita e eram importantes, tinham uma importância nessa sociedade. Os egípcios escreviam usando os hieróglifos no papiro, que era uma espécie de papel feito de uma planta de mesmo nome, e também nas paredes de pirâmides, palácios e templos. Além deles escreverem no papiro, também escreviam nas paredes de pirâmides e templos, além de palácios. Estes hieróglifos são a principal fonte histórica para entendermos a história desta importante civilização antiga. Poucos egiptólogos, que são pessoas que estudam o Egito Antigo, conseguem decifrar a escrita hieroglífica.
Outro destaque da civilização egípcia, do estudo do Egito Antigo, é a esfinge egípcia, que é uma antiga criatura mítica, icônica e tida como um leão estendido, que é um animal com associações solares sacras, com a cabeça humana, usualmente a de um faraó, e simboliza a força e sabedoria. A mais popular esfinge do Egito, ou seja, a mais popular versão sobre a construção da esfinge sustentada, que ela foi construída pela quarta dinastia de reis, por Quefren. Este rei era um dos filhos de Kudu, que é reconhecido como construtor da Grande Pirâmide. A esfinge se alinha com a pirâmide de Quefren. O saber no Egito, ou o conhecimento no Egito. Os egípcios desenvolveram a aritmética, a matemática e a geometria. Por isso a importância de estudar história, porque a partir da história temos o conhecimento que os egípcios desenvolveram a matemática e a geometria que tanto estudamos. Desenvolveram também a astronomia, com a identificação de estrelas e planetas. O calendário solar com 365 dias. Desenvolveram também a medicina, graças ao conhecimento do corpo humano obtido com a mumificação. A partir do momento que os egípcios faziam a mumificação do corpo dos faraós, eles iam conhecendo, fazendo o estudo da anatomia do corpo humano. Sobre os faraós mais importantes e suas realizações. Foram vários os governantes do Egito Antigo. Dentre os mais importantes estão Tutmés I, Tutmés III, Ramsés II e Tutancâmon. Tutmés I conquistou boa parte da Núbia e ampliou, através de guerras, territórios até a região do rio Eufrates. Tutmés III consolidou, ou seja, confirmou o poder egípcio no continente africano, após derrotar o reino de Mitanni. E Ramsés II buscou estabelecer relações pacíficas com os hititas, conseguindo fazer o reino egípcio obter grande desenvolvimento e prosperidade. Tutancâmon, o faraó menino, governou o Egito de 10 a 19 anos de idade, quando morreu, provavelmente assassinado. A pirâmide deste faraó foi encontrada por arqueólogos, que são pesquisadores que auxiliam no trabalho dos historiadores, que estudam civilizações antigas. Eles estudaram em 1922 sobre o Egito Antigo e encontraram esta pirâmide. Dentro dela foram encontrados, além do sarcófago e da múmia, tesouros impressionantes. Como falamos anteriormente, nos sarcófagos são como caixões, geralmente estilizados e reproduzindo as feições do falecido. Os mais famosos são provavelmente os do rei menino Tutancâmon, cujo túmulo foi descoberto intacto no Vale dos Reis em 1922. A múmia de Tutancâmon foi enterrada em nada menos do que 3 sarcófagos de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas e pesando toneladas. Além dos sarcófagos, a múmia está protegida por uma máscara
mortuária, muitas vezes modelada em ouro, também representando o rei. Como falei para vocês anteriormente, eles acreditavam na vida após a morte. E também os faraós, após o falecimento, tinham um certo cuidado com o corpo para fazer essa preservação. No estudo da história do Egito Antigo, temos vários períodos que dividem o Egito, como os períodos mais importantes, o período pré-dinástico, já que o Egito teve dinastias, onde os reis que governavam eram sucedidos geralmente por reis da mesma família, por isso que se chama, por isso que dizem que a sociedade do Egito Antigo era estamental, ou seja, feita de estamentos. Geralmente, quando você era familiar, parente de um faraó, de um escriba, existia uma hereditariedade, ou seja, você seria também praticamente bem-sucedido nesta sociedade. Por isso que é uma sociedade de estamentos. Você não desceria, você permaneceria com os seus privilégios, assim como o filho dos escribas permaneceria com os mesmos privilégios dos seus antecessores. Então, existiu dinastia, ou seja, reis que tinham seus sucessores. Então, era chamado o estudo da história do Egito, politicamente, teve início com o período pré-dinástico, depois mais 3 períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Sobre o calendário egípcio. O calendário egípcio é considerado o primeiro calendário da história da humanidade. O calendário solar, a marcação é baseada nos movimentos do Sol e foi utilizado pela primeira vez pelos egípcios há cerca de 6.000 anos. Destaque-se que essa precisão do calendário solar egípcio, há 6.000 anos, só foi possível graças à posição geográfica do país, onde se pode observar os Sírios, que é a mais brilhante estrela do céu. A mais brilhante estrela do céu. Nesta contagem, o ano possuía 12 meses de 30 dias cada mês, que perfazia 360 dias. Entretanto, 5 dias a mais eram adicionais no final do ano para comemorar o aniversário de Osíris, Horus, Ísis, Nefites e Sete. Lembrando que a religião do Egito era politeísta, por isso essa homenagem a todos esses deuses, ou seja, eles cultuavam vários deuses, certo? Então, voltando ao estudo do calendário, com isso o calendário totalizava 365 dias, porque comemorava o aniversário desses 5 deuses que eu citei. Já dividiam o dia em 24 horas, ou seja, foi através da civilização egípcia que iniciou-se o primeiro calendário da história da humanidade. Como curiosidade, registra-se que os egípcios chegaram a notar que a duração exata do ano era de 365 dias e um quarto, mas não chegaram a corrigir o calendário, senão em 238